Aleluia. Glorificado seja o nome. A igreja abre as suas Bíblias no capítulo 2 de Josué. Amém, igreja? Glória a Jesus. Coisa linda é o Senhor. Aleluia. Esse mês estamos falando de fé. E o Senhor me deu essa palavra. E aí eu falei, meu Deus, mas a palavra veio falar mais pregada em culto de mulheres, né? Congresso de mulheres. Mas o Senhor faz conforme Ele quer. Amém? Se Ele me deu, é porque alguém precisa, seja através dessa palavra. Amém? Josué capítulo 2, versículo 9 até o 13. E disse aos homens: bem sei que o Senhor a terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós, porque temos ouvido, o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e os dois reis de amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há coragem alguma, por causa, porque o Senhor é vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrares as nossas vidas da morte. Amém? Até aqui, igreja, podeis sentar. Aleluia. Essa palavra vem falando de uma mulher. Uma mulher, né? Mas antes de eu falar dessa mulher para você, eu quero te explicar um pouquinho o capítulo 1. O capítulo anterior, Josué capítulo 1, vai dizer que Moisés já havia morrido. E o Senhor anima a Josué para continuar na missão que Moisés não fez, porque ele havia morrido. E aí o Senhor, Deus, aparece para Josué e fala para Josué: Josué, meu servo Moisés tem morrido. Então levanta-te, anima, ser forte e corajoso, porque eu farei a você herdar essa terra, e serei contigo como fui com meu servo Moisés. E aí, eu fui estudar o que quer dizer, né? Ser forte e corajoso. O Senhor estava animando a Josué. Não porque Josué estava com medo de continuar aquela caminhada, mas porque o Senhor estava animando ele, falando com ele, ó, ser forte e corajoso. E eu fui estudar. Sabe o que eu descobri, querido? Ser forte e corajoso, ó, seja obediente à minha ordem. Seja obediente à minha voz, porque você fará este povo herdar a terra que eu jurei que te daria. Amém? E aí eu falei, meu Deus, como que a gente vai descobrir nos mistérios, né? E coisa linda é coisa palavra. E eu quero te incentivar a ler a palavra de Deus. Porque se você ler a palavra de Deus, você não vai ser enganado nem destruído. E aí, aquele povo prepara o povo para poder atravessar o Jordão. E no capítulo 2, ele envia 2 espias na cidade de Jericó. E aí ele manda aqueles 2 espias ir até a cidade de Jericó, observar a cidade, entrar na cidade, e aí eles foram. Entraram na cidade. E eles entraram na casa de uma mulher que era prostituta.
A palavra diz que essa mulher Raabe era uma mulher prostituta. Talvez, no entendimento deles, a palavra não diz, mas eles podem ter pensado que se ele entrasse na casa daquela mulher, eles não seriam notados, devido a ela ser uma prostituta. Talvez fosse esse o pensamento que aqueles dois espias tiveram. Vou entrar na casa dessa mulher, porque como ela é uma prostituta, entra e sai homens, e entra e sai de qualquer tipo de pessoas, e a gente não vai ser notados. Só, querido, que o homem de Deus, ele é notado. A mulher de Deus, ela faz a diferença. O homem e a mulher de Deus, por onde eles passam, eles são notados e fazem a diferença. Não tem como se esconder, não. Não tem. Não tem. Lembra da sunamita? Que falou para o esposo dela ali, quando Eliseu passava? Ali vai um grande homem de Deus. Por quê? Porque não tem como esconder que você é um servo de Deus. Não tem. Aí, eles entraram. Entraram na casa da mulher. Crente que não iam ser descobertos. Mas foram descobertos. E foram avisar ao rei de Jericó. E o rei imediatamente mandou a mulher e falar: me entrega os homens que entraram na tua casa, porque eu sei que esses dois homens vieram espiar a terra. E aquela mulher vai e fala: sim, entraram dois homens aqui sim, só que eu não sabia de onde eram aqueles homens. Porque no fundo ela sabia quem eram aqueles dois homens. E aí, continuando ela fala assim: vai atrás deles, eles entraram aqui e saíram. Ainda dá tempo de vocês alcançarem aqueles homens. Só que ela tinha escondido aqueles dois homens no telhado da casa dela. E ali aqueles dois homens passaram a noite escondidos ali. Até aqueles homens perseguidores irem bem adiante, bem longe, e não achar eles. No outro dia, antes daqueles dois espias irem embora, ela sobe até o telhado e fala com aqueles homens: bem eu sei, olha que coisa linda, foi o que eu li para vocês no capítulo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e de todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos dois reis amorreu, a Seom e a Og, que estavam além da lei, o quais destruíram. Querido, a fé daquela mulher era tão grande que ela não precisou ver o Mar Vermelho se abrir. Ela não precisou ver os amorreus ser destruídos, aqueles dois reis ser mortos. Ela não precisou. A fé dela é tão grande que só ela, em ouvir falar dos feitos que o Deus de Israel estava fazendo, ela creu de uma forma tão sobre. Ela foi uma mulher que foi nessa época na vida desses dois espias. A fé daquela mulher gerou dentro dela uma expectativa. Eu creio que por aquela mulher ser uma prostituta, ela estava cansada da vida que ela levava. Ela estava cansada. Ela não aguentava mais. Eu não sei por que ela era uma prostituta. A palavra não relata. A palavra não relata por que ela agia dessa forma. Mas eu creio que ela já estava cansada. Querido, eu quero te dizer que independente da vida que você leva, o Senhor te achou. O Senhor, Ele te vê. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, o que importa é que o Senhor conhece o teu coração e a tua vida. E Ele quer mudar a história da tua vida. Mas precisa você exercer a fé que Ele tem colocado no teu coração. Porque sem fé é impossível agradar. E a palavra diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, que Ele é Deus e é galardoador daqueles que o buscam. Eu fui pesquisar o que é galardoador. Queridos, é alguém que gosta de dar presente. O Senhor tem um galardão para dar de presente para a tua vida. Se você perseverar
não pode deixar que a fé fique parada, presa dentro do teu espírito. Você tem que exercer essa fé e botar para fora. Como, Ana, que eu vou exercer a minha fé? Lendo a palavra. Como que eu vou exercer a minha fé? Orando, jejuando, buscando a Deus, se juntando com as irmãs da oração e fazendo a obra. Como que eu vou exercer a minha fé? Dentro de casa, penando, sofrendo, chorando as minhas mágoas? Não, eu vou exercer a minha fé me posicionando e buscando a Deus, vida. Eu estou um soldado ferido, mas eu estou fazendo a obra. É dessa forma que o Senhor me escolheu e escolheu você. É dessa forma. Porque a fé é uma coisa que a gente não explica. A fé é sobrenatural. Não tem como explicar a fé. É de uma coisa de dentro para fora. Você acha que eu estou aqui em cima do púlpito com esse microfone na mão por quê? Pela fé. Pela fé eu estou aqui em obediência, porque a fé me leva em obedecer. A fé me leva em obedecer. Obedecer a minha liderança e obedecer. Amém? Eu não sei, aquela mulher, ela estava com uma fé tão grande dentro dela. Só dela ouvir os feitos. Ela ouviu que o mar vermelho foi aberto pelo Deus de Israel. Ela ouviu que os amorreus foram destruídos. E aquela cidade estava apavorada pelos feitos que o Deus de Israel fez. Queridos, sabe como que a gente consegue aumentar a nossa fé? Lendo a palavra, porque você lendo a palavra, você vai começar a ter intimidade com esse Deus. Quando você começa a ler a palavra e estudar, você vai conhecer quem é o Deus que você serve. O Deus que você serve não é pouco, não. O Deus que você serve é o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que você serve é o Deus que guerreia as tuas guerras. É um Deus que peleja contigo. É o Deus que te sustenta. É o Deus que coloca você de pé todos os dias. É o Deus que permite a chuva, o vento, o mar. Ele permite todas as coisas, porque todo o controle está na mão dele. Esse é o Deus que você serve. Quer conhecer melhor ele? Passa a ler a palavra. E tem uma palavra aqui no capítulo 1 de Josué que eu amo muito. Voltando aqui para o capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Depois que Deus fala para ele: esforça-te, tem bom ânimo, que tu farás herdar a terra que jurei a seus pais. Somente esforce-te, tem muito bom ânimo, porque tereis o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aqui, ó, a palavra. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como não crer num Deus desse? Toda vez, querido, que você lê um versículo da Bíblia, você toma posse desse versículo, porque é a boca de Deus falando na tua vida. Toma posse desse versículo. Você não tem noção o que o Deus que você serve é capaz de fazer. Voltando para Raabe, uma mulher que já devia mulher na guerra, mas na guerra da prostituição. Devia estar cansada, porque ela gerou dentro dela uma fé e uma expectativa tão grande, que se ela se moveu através daquela fé e ajudou aqueles dois homens.
E depois que ela esconde aqueles 2 homens no telhado, ela ajuda aqueles 2 homens a voltar para Josué através de um cordão de escarlata. E ela ajuda aqueles 2 homens a descer por aquele muro, porque a casa dela ficava entre os muros de Jericó. Mas antes disso, ela faz um voto com aqueles homens. Que você tem que me jurar que você vai livrar a mim, meus irmãos, a minha mãe e o meu pai. E aí aqueles homens falaram, está feito o voto, eu prometo, em outras palavras, eu prometo que não vamos tocar na tua casa, na tua família, mas o cordão de escarlata que você está nos ajudando a descer por ele, ele vai precisar estar pendurado na janela, para que quando a gente chegar para tomar Jericó, a gente olhe para aquele cordão e saiba que todo dentro da tua casa vai ser poupado. Você não entendeu. Entendeu? A gente aprendeu ontem que tomar posse dessa forma. Glória a Deus, o pastor é uma benção. Queridos, aquela mulher fez um voto com aquele homem. Aqueles homens falou: o cordão de escarlata vai precisar estar pendurado, que significa o sangue do cordeiro. Se o sangue do cordeiro está pendurado na tua nenhum vai te tocar, nem em você, nem na tua casa. Não vai tocar na tua vida, nem na tua mãe, nem no teu pai, nem nos teus irmãos. Cadê a fé, queridos? Glória! Glória a Deus! E foi assim que aconteceu. Aí ela ainda fala, é incrível que ela ainda fala para eles assim, direciona eles. Vocês ficam 3 dias lá no monte escondido, porque vai dar tempo dos perseguidores voltar e eles não vão encontrar com vocês. E aí depois que 3 dias, vocês voltam para a terra de vocês. E foi o que aconteceu. Eles voltaram depois de 3 dias, encontraram Josué, os feitos para Josué. Querido, a tua fé tem te motivado a fazer o quê? Você tem exercido a tua fé? Você tem colocado a tua fé em prática? Ou você é daqueles que fica assim: ai, irmã, ora por mim. Ai, irmã, ora por mim. Ora por mim. Ora por mim. Eu cansei de ser assim. Aleluia! Eu cansei. Eu cansei de ser assim, queridos. Porque tem hora que a gente cansa da vida que a gente leva. Tem hora que a gente cansa da vida que a gente leva. E se a gente não tomar uma posição para mudar essa situação, o adversário vai entrar e vai destruir. É a gente, é eu e você que Deus escolheu. Eu e você, nós que estamos aqui. Que Deus escolheu para poder a gente mudar a história da nossa vida, da nossa casa. É eu e você que Deus escolheu. Obrigada, irmã. Deus abençoe. É eu e você que Deus escolheu. Como Deus vai mudar a minha vida e a tua vida? Quando você exercitar a fé que já existe dentro de você. Ela pode ser pequenina, como um grão de mostarda, mas ela existe. Ela existe. E hoje eu creio que essa palavra vai te incentivar a exercitar com a tua fé de uma maneira tão sobrenatural como fez na vida daquela prostituta. O Senhor achou graça naquela prostituta, o Senhor achou misericórdia nela, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. Eu e você julgamos pela aparência, mas o Senhor não. O Senhor vê como vê não vê como eu e você vê. O Senhor vê o coração. E o meu coração e o teu coração é que vai fazer toda a diferença na história da tua vida. Se você tem um coração sincero, o Senhor. Se você realmente quer mudar, o Senhor conhece. Se você realmente quer aumentar a tua fé, o Senhor conhece.
Se você quer realmente, tem vindo buscar pela tua casa, pela tua família, o Senhor conhece. E por que Ele não vai achar e abençoar a tua vida e mudar a tua história, como Ele mudou a história daquela mulher? Ele vai. Uma atitude daquela mulher fez toda a história dela mudar. Sabe por quê? Porque existe o processo. Hoje nós estamos vivendo o processo. Eu não sei qual é o seu, eu sei o meu. Nós estamos vivendo o processo. Cada um vive o seu processo. Porque o propósito tem que acontecer. E o propósito só vai acontecer quando você passar pelo processo. A mulher estava no processo. Aquela mulher, ela não era crente. Ela estava no processo. Por quê? Porque ela estava numa vida que desagradava a Deus, mas o coração dela agradava a Ele. O coração dela era de uma fé tão grande, só dela ouvir os feitos. Que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela não ouviu a palavra de Deus, queridos. Ela ouviu os mil Deus fazia. E aquela mulher acreditou de uma tal maneira que ela mudou a história dela. Acabou com todo o sofrimento. Quando agiu aquela cidade de Jericó, ele fez todo um preparo. Eu não sei se você conhece a história, mas eles tiveram que dar 7 voltas naquele muro. Queridos, tudo leva à obediência. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. A fé te leva à obediência, porque se você tem fé, mas não tem a obra, fica difícil para a tua vida. Lá em Tiago, capítulo 2, fala disso. Você precisa ter fé e ter obra. A obra é você que tem que fazer a obra de Deus. Essa mulher fez a obra, porque ela ajudou aqueles 2 espias, escondeu eles 2 no telhado, depois ajudou para Josué. Ela teve a fé e a obra junto. O que adianta eu ter a fé se eu não tenho as obras? Se eu falo que eu tenho fé, mas fico com o braço cruzado no banco da igreja. Se eu falo que tenho fé, mas eu não faço a obra que Deus me mandou. Se eu falo que tenho fé, mas eu não exerço o meu chamado dentro da igreja. Se eu falo que tenho fé, mas eu só quero receber, me alimentar e não quero ajudar o próximo, isso não é obra. Cadê a obra? Isso não é obra. Aquela mulher, ela tinha as duas coisas, e por isso chamou a atenção de Deus. E o que você tem feito para chamar a atenção do teu Deus? O que você tem feito? A fé e tem as obras? Está chamando a atenção do teu Deus? Se você está chamando a atenção do teu Deus, eu vou te contar. O Senhor já te viu, já te achou. O Senhor já te viu e já te achou. Mas se você ainda não tem a obra, procure fazer o quanto antes. Procure fazer o quanto antes. Porque a fé sem as obras de nada vale. É necessário as duas andarem juntas. É necessário as duas caminharem juntas. E tudo leva à obediência. Que se Josué mandou aqueles 2 homens lá espiar a cidade, eles foram obedientes. Aquela mulher, ela não tinha por que ajudar eles. Não. Ela ajudou porque ela tinha certeza que a vida dela ia mudar a partir daquele momento. Ela tinha certeza que a vida dela não seria mais a mesma a partir daquele momento que ela agisse. Uma atitude que ela fez mudou a história daquela mulher, querido. E eu quero te dizer que uma atitude que você faça muda a história da tua vida e da tua casa. E aí, prepara para invadir. E aí dá 7 voltas, nasce volta. Né? Eles conseguem, aquele muro cai. Eles dão um grito. Toca a buzina, toca a harpa, toca tudo, as trombetas.
Faz um barulho imenso. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser barulhento. O inferno, ele não gosta do teu barulho. E se você é crente murubento, o inferno está aplaudindo. Porque o inferno não gosta do teu barulho. Você precisa fazer barulho para que o inferno escute. Quando eles fizeram aquele barulho, o inferno escutou. E aquelas muralhas, aquele muro foi jogado para o chão. Caíram aqueles muros todos. Não tem fortaleza nenhuma que permaneça de pé diante do grito do teu Deus, da ordem que o teu Deus te dá. Não existe fortaleza maligna nenhuma. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te escolheu, maior é aquele que que acredita em você e que quer mudar a tua história de vida. Aleluia! E para terminar, já falei quase tudo que está aqui. Glória a Deus, né? Que eu estou aprendendo. A fé leva à ação. A fé não põe desculpa nem justificativas para obedecer a Deus. Uma ordem, se Deus mandou, vai. Não dá desculpa e nem fica inventando justificativa para fazer o que Deus já mandou você fazer, não. Amém, irmãos? Jeito, ontem eu apanhei a beça, por que hoje vocês não vão? Glória a Jesus. A fé, ela leva você a ter ação, querido. Você acha que eu tenho uma vida fácil? Não tenho, ninguém aqui tem. A gente é movido pela fé. O justo vive pela fé. A palavra, o justo viverá pela fé. Toda a nossa vida a gente vive pela fé. É a fé que nos motiva. A fé que nos motiva a acreditar no improvável. Aquela mulher era um improvável de Deus. E Deus achou aquela mulher. Porque nosso Deus é especialista em achar improváveis. O que a gente faz, a forma que vivemos, precisa demonstrar fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar. Amém? E nós precisamos movimentar a fé que existe dentro de nós. Nada é fácil, nada chega com facilidade. Tudo é com dureza, mas tudo é com uma atitude. Ah, Ana, você não conhece a minha vida. Nem você conhece a minha. Eu estou aqui pregando para vocês pela misericórdia. Sexta-feira eu estava quase sem voz. Fernanda sabe, né? Eu estava quase sem voz. Eu fiquei 2 dias rouca na sexta-feira. Eu estava quase sem voz, com a minha garganta doendo, quando não podia nem engolir. E até fiquei febril. Nem vim ajudar aqui a limpar o tempo, porque o tempo mudou. E eu falei, se eu não vou, porque senão eu vou piorar. E aí eu comecei a tacar remédio na garganta, comecei a chupar pastilha, tacar remédio. Toma xarope. Glória a Deus, eu estou aqui. Ontem, aqui, querido, eu cheguei aqui ontem naquela conferência de ontem, ainda rouca, com a minha garganta doendo. O pastor escutou quando eu fiz curada da minha rouquidão. Só porque eu falei que eu fiquei curada, porque eu estava quase sem voz. Eu ainda estou com a voz rouca, mas eu não estou da forma que eu estava na sexta-feira. A gente precisa a nossa fé. E é nos pequenos detalhes. Eu não preciso. A gente louva. Eu não preciso ver milagres para crer que Deus existe, que Deus faz.
Eu não preciso me comportar como Tomé, que precisou tocar nas mãos de Jesus e na costela dele para acreditar que ele ressuscitou. Não, não preciso. O que eu preciso é movimentar e exercer a fé que existe dentro de mim para que a minha situação mude. Queridos, se eu não me posicionasse nessa fé, nessa obediência, nessa atitude, eu não estava aqui pregando hoje para você. Porque tudo é uma atitude. Se eu estou cansada da vida que eu levo, eu preciso tomar uma atitude para melhor. E aquela prostituta Raabe, ela tomou essa atitude e mudou toda a história da vida dela. Ela está mencionada lá em Hebreu, lá em capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé. Ela está mencionada em Tiago, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 31, que fala das obras que ela fez. Querido, quem olha para você, vê um homem e uma mulher de fé? Ou vê um homem e uma mulher sem ânimo, sem esforço? As pessoas precisam você, uma mulher e um homem de fé, de atitude. As pessoas precisam enxergar em você. Lá vai uma mulher de oração. Lá vai uma mulher de fé. Lá vai um homem de oração, um homem de fé. É dessa forma que as pessoas precisam te enxergar. Não como um crente qualquer. Porque para isso o diabo já existe. Não se importa com o que as pessoas falam ou vão falar de você. Não. Se preocupem em se posicionar, exercendo a sua fé diante do Deus que te chamou e te escolheu para uma grande obra. Porque exercitar essa fé que existe dentro da gente, queridos, o diabo não vai nem mais levantar na tua vida. Porque ele vai ver que ele perdeu. Realmente, dessa vez eu perdi. Dessa vez eu perdi. Porque o diabo, ele só vai se levantando da maneira qual você vai permitindo. O diabo se levanta assim na minha vida, mas ele se levanta para cair. Ele não consegue mais me derrubar da maneira que ele conseguia antes. Porque quando ele se levanta, ele me entristece, eu fico triste, mas ele não me derruba, ele não me para. Porque eu vou doente, eu vou triste e eu vou. Quantas vezes já subi aqui para pregar chorando? Aqui pregar chorando. Porque ele não me para mais. A fé da gente precisa estar em movimento. Independente da situação que eu estou vivendo e atravessando hoje. Você precisa acreditar que o Deus de Israel é poderoso para mudar a tua história. Aleluia. Pode ficar de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto o ministério vai cantar Deserto novamente, eu vou convidar você para vir aqui na frente.